Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça e a misericórdia de Deus. Dando continuidade aos nossos devocionais no livro de Salmo, hoje nós vamos tratar do Salmo 65. E quando olhamos para esse Salmo, algumas observações nós precisamos fazer com ele. Quem o escreveu? Nós podemos ver aqui no título, desse Salmo que Davi é o escritor deste Salmo. E esse Salmo é um Salmo de ação de graças. E alguns estudiosos dizem que esse Salmo era cantado como resposta à oração do povo a Deus. E essa gratidão, ela é expressa através do louvor. O verso 1 diz: que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião, cumpriremos os votos que te fizemos. Aqui nós podemos ver então algumas informações também importantes. Esse louvor a Deus de gratidão, ele era feito a quem? O começo desse salmo mostra que Deus é o alvo do nosso louvor. Ele é o Deus digno de confiança. É o Deus fiel que cumpre as suas promessas para com o seu povo. Então, quando nós olhamos também para o voto que esse povo faz a Deus, e o voto era levado, era considerado com muita responsabilidade, com seriedade, porque não fazia o voto para Deus e esquecia e ignorava. Era levado com muita seriedade. Eclesiastes 5,4 nos diz que quando fizer uma promessa a Deus, não demore em cumpri-la, pois ele não se agrada de tolo, cumpra todas as promessas que fizer. O pregador lá em Eclesiastes mostra a seriedade dos votos que são feitos a Deus. E o povo aqui faz um voto de louvar a Deus, por tudo aquilo que Deus tem feito por eles. E quando nós olhamos a quem era destinado o louvor, também devemos orar onde Deus deve ser louvado. O texto aqui nos diz, fala de Sião. Sião era o local do culto no Antigo Testamento. Neste local amado, o seu povo se reunia para adorá-lo. Hoje nós não devemos procurar um monte para adorar a Deus. Nós não devemos buscar ser gratos a Deus ou agradecer a Deus através de um monte, procurar um monte, ou Monte Sião propriamente dito. Nós estamos no Monte Sião espiritual, em Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Estamos adorando a Deus em espírito, em verdade, de coração, verdadeiramente. Reconhecendo o que Ele fez por nós e vivendo uma vida de gratidão e obediência à sua palavra. Nós fazemos isso quando nós nos reunimos como igreja. Nós fazemos isso através dos votos feitos na confissão de fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. No batismo, quando nós testemunhamos publicamente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e na obediência aos mandamentos de Deus. Agora, quando nós olhamos para o texto, nós podemos ver aqui a primeira coisa que é motivo de louvor do salmista. Versículo 2 diz: pois respondes às nossas orações, todos virão a ti. Embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. O primeiro motivo de gratidão que nós podemos ver aqui no texto é o perdão. É baseado no perdão dos pecados que o cristão deve viver em ações de graça, em agradecimento. Nós estávamos em dívidas com Deus, por não obedecer os seus mandamentos, por não obedecermos a aliança. Fomos perdoados e fomos salvos pela graça, através do Senhor Jesus Cristo. Cristo pagou a dívida do nosso pecado. E quando nós olhamos também para o texto, quem é que nos levou a este perdão?
Porque nem isso vem de nós, não é iniciativa nossa. O Deus que ouve as orações do seu povo é o mesmo que nos levou a Ele. O verso 2 diz que a Ele irão todos os homens. Todos não quer dizer totalidade, mas são aqueles que o próprio Deus escolhe e faz se aproximar dele. Olha o que nos diz aí, né? O versículo 4, como é feliz aquele que tu escolhe para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios, quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. O todos aqui são aqueles que Deus escolhe. E conforme o versículo 4 diz, como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Deus escolheu Israel, Ele prometeu dar a eles uma terra que emana leite e mel. A base dessa escolha não é Israel ser uma supernação, mas a escolha é baseada no fato da soberania de Deus. Por livre escolha de Deus, Ele amou aquela nação. Deus os escolheu para ser o seu tesouro pessoal. Deus escolheu este povo para lhes perdoar os pecados. Igualmente a nós, recebemos o perdão de pecados por meio de Deus, por meio de Cristo, melhor dizendo, né? Deus nos levou a Cristo. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. E agora em Cristo nós chegamos a Deus. E quando nós olhamos para essa escolha de Deus e nos levando a Cristo, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Ele nos leva ao arrependimento do pecado. E sem perdão de pecados, ninguém pode ir a Deus. Então em Cristo recebemos este acesso. Somente por causa do perdão de pecados podemos confessar o que está escrito no versículo 4. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Então, quando nós olhamos para isso, temos ou não temos motivos de gratidão a Deus pelo perdão? Transbordamos de bênçãos, são bênçãos tamanhas que nós recebemos através da presença de Deus. Isso é motivo de nós agradecermos a Deus. E a principal bênção é o perdão dos nossos pecados. E quando nós olhamos para a segunda coisa pelo qual devemos louvar a Deus aqui no texto, é a proteção que Ele garante ao seu povo. Isso nos leva ao segundo ponto. E o segundo ponto é a proteção. Por causa do perdão de Deus, nós nos chegamos perto dele. Agora ele responde às nossas orações. Veja o versículo 5. Tu responde às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus da nossa salvação. És a esperança de todos na terra, e até dos que navegam por mares distantes. Esses temíveis feitos de justiça têm a ver com a maneira como Deus protege o seu povo. Deus protegeu o seu povo quando os tirou, o povo de Israel, da terra do Egito. Deus protegeu esse povo ao longo da história, os livrando dos malfeitores até chegar a nós, e até mesmo nos dias atuais nos protegendo dos inimigos, que nós temos através de Jesus. Os que perseguiram Cristo também vai perseguir os seus seguidores. Este Deus é a esperança para todos os lugares do mundo. Todos aqueles que Ele chama para si podem ficar certos da sua proteção. Versículos 6 e 7. Formaste os montes com teu poder e de grande força te armastes. Acalmastes a fúria dos mares e as ondas impetuosas e calastes o tumulto das nações. O versículo 6 e 7 falam de montanhas e mares como proteção.
Deus colocou o seu povo nesta região, entre o mar e as montanhas. Deus colocou uma proteção natural para o seu povo. Deus controla a criação em favor do seu povo. Amados, quando nós olhamos para o mapa, da Palestina, nós podemos ver que do lado ocidental, Israel está protegido pelo mar Mediterrâneo. E do lado oriental, ele está protegido por uma cadeia de montanhas. Deus colocou uma proteção natural para o seu povo. E isso nos mostra que Deus controla a criação em favor do seu povo. Por causa da proteção de Deus em relação ao seu povo, as nações da terra tremem diante dele, quando no final do versículo nós podemos ver. Ao longo da história, aqueles que foram perseguidores e que escravizaram o povo de Israel, como forma de disciplina de Deus para com o pecado do seu povo, nós podemos ver também na história que essas nações sentiram a potente mão de Deus. Ao mesmo tempo aqueles que confiam em Deus, o texto nos diz também, do nascente ao poente, independentemente de onde são, do Japão ou lá do Alasca, podem cantar de alegria. É o que a gente vê aí no versículo 8. Os habitantes dos confins da terra se admiram com tuas maravilhas. Desde onde o sol nasce até onde se põe, desperta gritos de alegria. A maior manifestação de poder de Deus em favor do seu povo veio através do seu Filho Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele foi a grande maravilha de Deus. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Deus protege o seu povo hoje em Cristo Jesus. Então, Deus nos perdoou e nos protege em Cristo, mas também continua a cuidar de nós no dia a dia. Isso nos leva ao último motivo de louvor. Louvor pelo alimento e vestes. A última parte desse salmo mostra Deus como um agricultor. Verso 9 e 10 diz: cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muitas águas, proporciona fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos. Amoleces a terra com chuvas e abençoa as suas plantações. Algumas pessoas dizem que Deus não existe, e se existe, Ele apenas criou o universo e depois foi embora. Eles dizem que Deus é como um relojoeiro, que dá cordas no relógio e depois o relógio passa a funcionar sozinho. Isso não é verdade. Neste final de Salmo 65, vemos um Deus ativo. É Ele quem causa a abundância. Também podemos dizer que é Ele quem causa a escassez. É Ele quem causa a comida na mesa. Também é Ele quem causa a falta dela. Vemos aqui um Deus que faz a terra ficar rica. Ele ordena isso. Ele faz os riachos transbordarem para que nunca falte o trigo. Do trigo, o povo tem o pão, que era a base do alimento, ou a base de alimentação dos israelitas. As chuvas e as estações são controladas por Deus. A chuva era determinante para uma boa vida em Israel. Deus preenchia com a quantidade de água as valinhas que eram feitas na lavoura. Deus trabalhava em favor da lavoura do seu povo como perfeito agricultor. Neste salmo ele está fazendo tudo na medida certa. Os trigos são bem feitos, ou melhor, os trigos estão bem feitos, a irrigação está perfeita, a produção será boa. Quando a lavoura vai bem,
Isto é motivo de gratidão a Deus. É motivo de gratidão porque foi Deus que concedeu essa bênção. Deus concedeu todas as chuvas. E por mais que sejam difíceis as circunstâncias da chuva, mas é a consequência do pecado do homem e não pela ação má de Deus para com o homem. Como nós temos visto aí sempre nos começos de anos, não é verdade? É Ele quem dá chuva. É Ele que, através da chuva, abençoa o seu povo. E aqui nós podemos ver através da fartura do alimento. E sem chuva, nada é feito. O versículo 11 nos diz que é Ele quem coroa o ano com boas colheitas, com abundância do gado. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam rastro de fartura. Até os locais um pouco mais secos, menos férteis, como estes desertos no versículo 12, são abençoados com a colheita. Não são técnicas disponíveis que o homem usa que produz, a boa colheita, ou até para produzir a chuva para a boa colheita. É o poder de Deus. Nos versículos 12 e 13 podemos ver como Deus está abençoando a terra de Israel inteira. Os pastos nos desertos ficam verdes e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanho e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Olhando para os montes, as plantações de milho e trigo, os campos cheios de gado forte, produzindo muito leite e gado para bom corte, de fato, é uma visão abençoada. O povo tendo o que comer, o povo tendo o que vestir, o povo se prosperando financeiramente. Tudo isso por causa da bênção de Deus. E qual deve ser a nossa resposta diante de tudo isso? Cumpramos os nossos votos feitos a Deus. Devemos cumpri-los. Venham fielmente adorar a Deus nos domingos. Venham como sacrifício de gratidão a Deus. Sua vida como gratidão a Deus. Olhando para o pecado, embora possamos sentir oprimidos pela multidão de nossos pecados, Deus perdoará todos eles se pedirmos com sinceridade de coração como fruto de arrependimento. Muitas vezes pensamos que Deus nunca poderá perdoá-los por conta da quantidade de pecados ou por algum deles serem muito grandes. A boa notícia é que Deus pode e vai perdoar a todos os nossos pecados. Ninguém está além da redenção e ninguém está tão cheio de pecados que não possa ser perdoado. E Deus faz isso através de Cristo. Foi Deus que nos levou a Cristo. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Em Cristo recebemos este acesso a Deus. Por causa da morte de Jesus na cruz, os crentes hoje têm acesso à presença de Deus em qualquer lugar e a qualquer hora. Este salmo glorifica a Deus, o Criador, refletido na beleza da natureza. A natureza nos ajuda a entender algo sobre o caráter de Deus. O seu cuidado com a natureza era um sinal do seu amor e provisão para com o seu povo e para conosco. A natureza mostra a generosidade de Deus, dando-nos mais do que nós merecemos. A generosidade abundante de Deus deve nos tornar gratos a Ele e generosos com os outros. Vamos orar, amados. Obrigado, Jesus, por essas verdades tão preciosas. Nos ajude agora, ó Pai, a vivermos essas verdades em nossas vidas e agradecer ao Senhor e sermos gratos ao Senhor, glorificando o seu santo e maravilhoso nome. Seja o Senhor exaltado hoje em nossas vidas e nos faça, ó Pai, ser adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.